Meus queridos, amados irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A você, meu caro irmão, a você, meu caro amigo, que está assistindo esse vídeo pelo YouTube ou mesmo por uma mensagem, eu quero nesta noite falar ao seu coração aquilo que Deus já colocou no meu coração a respeito de um versículo muito conhecido nosso. Nós que amamos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, nós sabemos que é para nosso ensino. Nós sabemos que tudo tem um propósito, tudo tem algo de Deus para nós. A Bíblia diz que tudo que está escrito para a nossa edificação, está escrito para a nossa exortação, está escrito para nós compreendermos alguns projetos, alguns propósitos, ou mesmo termos a direção de Deus na nossa vida. Se existe uma bússola na nossa vida, se chama Bíblia Sagrada. Se não for a Bíblia Sagrada, nós não temos direção, nós não temos a presença de Deus, nós não temos o Espírito Santo de Deus. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, hoje nós temos vida com abundância, hoje nós temos a paz de Deus, hoje nós temos o acesso a Deus novamente. E eu louvo a este Deus que nos proporciona esta oportunidade de falar um pouco da sua palavra, de falar um pouco do seu amor, de falar um pouco da sua grandeza. O ano de 2019 foi um ano bastante difícil. Foi um ano de muitas lutas, foi um ano de muitas dificuldades, foi um ano de muitos apertos para muitas pessoas. Mas nós temos que entender um ponto bem interessante na vida cristã, é que todas as lutas que nós passamos, elas nos trazem o crescimento espiritual. É difícil nós como cristãos entendermos as lutas, as dificuldades, mas nós temos que entender que é através das lutas que nós temos o nosso crescimento espiritual. Nenhum cristão, nenhum servo de Deus, ele cresce em meio à bênção, enquanto tudo vai bem. Não. O cristão, ele tem que compreender que o crescimento espiritual da sua vida é através das lutas, é através das dificuldades, é através das adversidades. Quando Jesus diz lá em João 16:33, dizendo que no mundo tereis aflições, ou no versículo completo diz: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como é ter paz em meio à tribulação? Como é ter paz em meio à adversidade? Como é ter paz em meio a um furdunço, a uma situação muito difícil? Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades, nós temos a paz que o mundo não tem. Mesmo em meio a tudo que está ao nosso redor, nós temos a paz de Deus em nossa vida. Então, nesta noite, para você que teve um 2019 difícil, você que teve um 2019 que não foi nada fácil na sua vida familiar, que não foi nada fácil
na sua vida espiritual teve muitos altos, muitos baixos. Muitos que estão a me ver agora ou me ouvir, muitos tiveram até mais baixos do que situações mais altas. Passaram por mais lutas do que mais bênçãos na sua vida. Eu quero dizer a você, no versículo que eu vou ler, ali no livro de Gênesis capítulo 22, que todos nós conhecemos essa história, todos nós sabemos a fé deste homem de Deus, todos nós sabemos o quanto Deus provou ao seu servo. No versículo de número 5, diz assim para nós: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para juntos de vós. Este versículo ele é muito profundo. Este versículo ele nos traz uma profundeza muito grande da parte de Deus. Você imagina um homem como Abraão, que recebeu uma promessa dizendo que iria ser pai, dizendo o próprio Deus no encontro que teve com ele, que ele iria ser pai, que ele iria tão somente cumprir aquilo que ele mais desejava, que era ser pai de uma criança. E lá no livro de Gênesis capítulo 22, Deus fala com o seu servo, e através da fala do seu servo, Deus chega para ele e diz: Abraão, Abraão diz: eis-me aqui. Então somente Deus disse: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Veja na expressão que o escritor do livro do Gênesis diz a respeito de Deus para Abraão: Abraão, toma o teu filho. Porém, abre aspas, o teu único filho. Por que Deus disse o teu único filho? Porque Deus estava se referindo à bênção da promessa. Deus estava se referindo àquele filho que ele esperou 25 anos para se cumprir. Deus se referiu para a bênção que tinha dado a ele. Imagine na mente de Abraão o que se passou. Como é que Deus me faz esperar 25 anos e agora ele me espera que eu sacrifique aquilo que eu esperei 25 anos para acontecer? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, como é difícil muitas das vezes as nossas situações, mas nós temos que compreender que os projetos de Deus, entenda, os projetos de Deus muitas das vezes não são os nossos que nós estamos projetando. A Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 8, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Na mente de Abraão passou muitas coisas, mas Abraão teve uma palavrinha chamada fé. A palavra fé é de suma importância na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós chegarmos até a sua presença. Sem fé é impossível nós estarmos ou termos o acesso ao próprio Deus.
Se Abraão fosse uma pessoa tola, Abraão iria dizer para Sara no outro dia, ou mesmo no mesmo dia, e quando Abraão saísse de casa e Sara perguntasse: Abraão, para onde é que tu vai? Imagine se Abraão dissesse: eu vou ali sacrificar Isaac. Abraão foi sábio, Abraão tinha fé, Abraão tinha esperança de que Deus iria prover nessa situação, que Deus iria trazer, modificar, criar uma situação para que não acontecesse o sacrifício de Isaac. Meus irmãos, meus caros irmãos em Cristo Jesus, existem situações que são muito difíceis. Eu posso estar falando agora com pessoas depressivas, eu posso estar falando agora com pessoas angustiadas, eu posso estar falando agora com pessoas que estão agora, nesse dia 30 de dezembro, sem fé alguma, que já passou dos limites na sua mente, que já passou do limite, tudo que já tinha que passar. Eu quero dizer para você que todas as lutas que você passa, todas as adversidades que você passa, elas estão construindo o seu caráter diante de Deus. O seu caráter não é forjado ou não é construído na bênção. O seu caráter é construído na adversidade. Abraão saiu em uma viagem de 3 dias. Saiu com os seus servos, saiu com os seus animais e disse aquilo que nós acabamos de ler há pouco tempo, dizendo: vocês fiquem aqui, eu já vi o monte, nós vamos até ele e depois de adorado a Deus, nós vamos voltar para cá. A fé de Abraão é surpreendente. A fé de Abraão é algo insuperável no ser humano. É uma fé incomparável que não se pode comparar, não se pode, de hipótese alguma, fazer uma comparação com qualquer outro ser humano. Abraão subiu com Isaac. Isaac fez aquela perguntinha básica que nós conhecemos e tem hinos que falam em relação a isso: meu pai, eu tenho fogo, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Oh, meus queridos irmãos, a resposta de Abraão foi: Deus proverá para si o cordeiro. Eu quero dizer nesta noite para o teu coração que em 2019, mesmo sendo um ano difícil, mas Deus proverá na sua vida. Eu quero dizer nesta noite que Deus proverá no teu casamento, Deus proverá no teu trabalho, Deus proverá em todos os projetos na tua vida que estejam conforme a sua vontade. Porque nós temos que entender que tudo quanto, por exemplo, Davi fez antes de ir numa guerra, pedia orientação a Deus. Antes de guerrear contra os filisteus, pediu orientação a Deus. Antes de guerrear com os amonitas, pedia orientação de Deus. Então eu quero dizer nesta noite, desejando a você que você tenha um 2020 de bênçãos para a sua vida. Deus proverá o melhor. Às vezes, o melhor de Deus não é aquilo que nós achamos que é melhor, mas eu quero dizer para você que o melhor de Deus é sempre melhor do que o nosso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus proverá, e eu tenho certeza que
que você vai cultuar a Deus em 2020, sabendo que as lutas estão construindo o seu caráter, porém Deus proverá na sua vida. Que Deus abençoe você.